Há muito tempo, numa floresta coberta de neve na Alemanha, uma garotinha corajosa saiu de casa para visitar a sua vovozinha. No meio do caminho, ela encontrou um lobo bem esperto e amigável, mas que tinha uma lábia marota e queria enganá-la. Mas essa menina era muito inteligente e sabia como ficar segura. Essa história nos ensina que, sendo esperto e atento aos truques, podemos nos proteger e viver aventuras incríveis. Quer ouvir mais sobre a jornada emocionante dela e como ela conseguiu enganar o lobo travesso? Vamos descobrir toda essa história juntos. O sol da manhã dava um jeitinho de aparecer entre as frestas da minha janela, enquanto eu arrumava minha cestinha com pão fresquinho e umas frutas doces, como amoras. Hoje, eu ia visitar a vovozinha, que morava bem lá no meio da floresta, bem escondidinha. Meu capuz vermelho brilhava sob o sol, enquanto eu dava o primeiro passo para fora de casa. Estava bem animada, com o coração cheio de alegria, mas também um tantinho nervosa, sabendo que tinha um caminho cheio de árvores e segredinhos na floresta. Enquanto eu caminhava pela trilha sinuosa, fazendo barulho ao passar pela neve, comecei a imaginar os contos de fadas que já tinha ouvido, sobre meninas espertas e lobos travessos. Meu coração batia acelerado de tanta aventura, e cada cheiro do ar frio deixava meus sentidos ainda mais atentos. Eu me perguntava, que surpresas incríveis poderia encontrar hoje? De repente, uma sombra escura apareceu lá no canto das árvores, quase como um brilho diferente na floresta. Era um lobo grande, de pelagem cinza e olhos que brilhavam como estrelas. "Olá, menininha", ele rosnou de um jeito tranquilo, mas com um olhar que dava um arrepio na gente. Eu congelei de medo, segurando minha cestinha com mais força. "Para onde você está indo tão cedo assim?", ele perguntou, sorrindo com um jeitinho bem astuto, como quem sabe de um segredinho. Minha voz tremegou um pouquinho, mas eu respondi com coragem: "Para ver minha vovozinha. Levo pão e frutas silvestres para ela." Os olhos do lobo reluziram. Ele conhecia bem a floresta. E com uma voz suave e sedutora ele perguntou: "Não seria mais rápido pegar o atalho pelo mato fechado?" Eu hesitei por um momento, sentindo uma pontinha de dúvida no coração. Mas então, lembrei das palavras da minha mamãe: "Seja esperto e tenha cuidado, nunca confie em truques." Mesmo assim, as palavras do lobo soavam tão gentis, quase como uma promessa de uma aventura emocionante. Eu acenei com a cabeça sem perceber, entrando na sua esperteza, na sua armadilha mágica. O lobo, mais rápido do que eu jamais imaginei, decidiu fazer um atalho mágico por conta própria. Eu continuei caminhando pela trilha, pensando no sorriso caloroso da vovozinha e na casinha aconchegante dela. Mas de repente, percebi que algo estava estranho. A floresta parecia diferente, mais escura, mais fria. Era como se o bosque tivesse se transformado e escondesse um mistério esperando por mim. Quando eu finalmente cheguei na casa da vovó, a porta estava entreaberta. Eu chamei bem baixinho: "Vovó, sou eu, Chapeuzinho Vermelho." Lá dentro tudo estava quietinho, sem nenhum barulhinho. Com cuidado, eu dei um passo para dentro, meu coração batendo forte como um tambor dentro do peito, bem animation e cheio de esperança. Eu fiquei olhando para a vovó deitada na cama, mas algo parecia estranho. Os olhos dela estavam diferentes, grandes e com um brilho diferente, e a voz dela parecia diferente também. Então eu gritei: "Vovó, que olhos grandes você tem!" Meu coração deu um aperto, e uma pontadinha de medo começou a surgir dentro de mim, como se tivesse algo misterioso acontecendo bem ali, bem na minha frente. De repente, a criatura na cama da vovó sentou-se bem erguida. Nossa, era o lobo! E o seu jeito de falar era rouco, bem assustador, quando ele disse: "Melhor para te ver, minha querida." Eu quis correr bem rápido, mas lembrei do que minha mãe sempre dizia, que, na hora do perigo, a gente precisa ser esperto e humilde. E aí, minha criança, foi assim que tudo se revelou naquela história cheia de surpresa e coragem. Pensando rápido, peguei uma cesta que estava perto e comecei a jogar amoras nos olhos do lobo. "Vai essa, seu predador espertinho!" eu gritei, dando passos para trás. O lobo fez um enorme gemido e sacudiu a cabeça, ficando temporariamente cego com as amoras. Naquele momentinho, eu sabia que tinha que ser bem corajoso agora. Aproveitando a chance, eu corri para fora de casa e comecei a chamar por ajuda.
Lá perto, um lenhador que estava passando ouviu meus gritos e correu bem rápido até nós. Com suas mãos fortes, ele assustou o lobo e conseguiu afastá-lo, salvando minha vovó e a mim das suas artimanhas enganosas. Depois, enquanto eu sentava ao lado da fogueira com a vovó, percebi o quanto era importante confiar no meu próprio coração rápido. O lobo era muito astuto, mas eu era ainda mais esperto, porque consegui manter a coragem e a atenção na hora certa. Assim, aprendi que ser valente e cuidadoso faz toda a diferença. Desde aquele dia, eu nunca mais me esqueci de uma coisa importante. Mesmo nos bosques mais escuros ou nas armadilhas mais traquinas, ser inteligente e corajosa pode te proteger. E sabe de uma coisa? Às vezes uma garotinha de capuz vermelho bem brilhante consegue enganar até o lobo mais astuto de todos. As árvores lá fora brilhavam com a neve fresca, parecia um mundo de conto de fadas. Mas eu sabia que na minha maior aventura, aprendi uma coisa muito importante: ficar atento, pensar rápido e confiar em mim mesmo. E essa é uma história que vou guardar para sempre no meu coração, meu próprio pequeno conto de coragem no meio das florestas da Alemanha.